Nós estamos começando a preparação para o Natal. Olha aí! Agora começa um tempo que chama Advento. Advento significa chegada. Então, Jesus está chegando. E nós temos, então, 4 semanas. A última semana é pequenininha, né? Porque o Natal vai cair, me parece que uma sexta-feira, se não me engano. Então, conversando um pouquinho sobre o Advento. O Advento, ele se divide então em 4 semanas. As 2 primeiras semanas, elas falam da segunda vinda de Jesus, no final dos tempos, quando a humanidade vai ser reunida diante de Jesus, e Jesus então vai fazer o juízo final, o julgamento final, e os bons irão para o céu, e os maus naturalmente irão para a morte eterna. As 2 últimas semanas serão sobre a vinda de Jesus, a primeira vinda de Jesus, lá em Belém, o nascimento de Jesus. Então pode perceber que essas 2 primeiras semanas chamam muita atenção sobre isso. Jesus vai voltar, vai chegar, vai ser um grande dia, uma coisa maravilhosa, né? Mas vamos então conversar um pouco sobre as 3 leituras e o salmo desse domingo. Eu vou pedir licença para vocês, para a gente começar. Você dá mais licença, não dá, Ana Maria? Tá bom, não vejo então. a hora de ver o senhor falar, quero aprender muito. Vamos começar com o trecho do Evangelho. Agora, com o Advento, nós começamos um novo ano litúrgico. No ano passado terminou, estou falando no ano que está passando, o ano litúrgico está passando. Nós lemos o Evangelho de Mateus, não foi? Agora nós vamos começar a ler o Evangelho de Marcos, que é um evangelho muito bonito, é o menor que tem e é o mais antigo. Os outros vieram depois e se apoiaram muito no texto de Marcos. Então, Marcos, ele tem trechos que são maravilhosos, tocam mesmo o coração da gente. Mas nós estamos aqui no Advento, então o trecho de Marcos é o capítulo 13, versículo 33 a 37. Jesus está falando com os seus discípulos. Então, o que ele vai dizer para os discípulos? Cuidado, veja, cuidado. Por que cuidado? Ficai atentos, porque não sabeis quando chegará o momento. Quer dizer, quando Jesus vai voltar? Ninguém sabe quando vai chegar. Muita gente fica dizendo, vai ser já, vai ser depois, não sei o quê. Isso desde o começo da nossa igreja. Por exemplo, São Paulo, no momento, ele pensava que Jesus ia chegar enquanto ele estivesse vivo. Depois percebeu que não, né? Daí, então, ele foi compreendendo melhor essa vinda de Jesus. Depois, São Pedro, na segunda carta que ele escreveu, ele era ali, passado muitos anos depois da morte de Jesus, da ressurreição, a subida aos céus, e a turma ficou inquieta, mas disse que vinha logo, não está chegando, né? Então ele vai dizer, olha, há 2 razões. Primeira razão, olha, para Deus, um dia é como 1000 anos. É uma desculpa meio esfarrapada aqui entre nós, né? Não convence muito. Mas a segunda, ele diz, Deus está tendo paciência para a gente mudar de vida, para a gente caminhar bem, para a gente se corrigir. Deus é muito paciente, Deus quer bem. Essa aí realmente é uma boa explicação, né? Mas o que acontece? Então a gente tem de saber, Jesus vai voltar, não sabemos que hora. Então Jesus diz, cuidado, ficai atentos. E ele dá o exemplo, uma parábola. É um homem que vai viajar para longe e chama então os empregados que vão ficar na casa, distribui as tarefas, põe também o porteiro, né, cuidar da casa na porta e fala para vocês agora tomem cuidado. E eu vou viajar. E aí Jesus vai dizer, olha, aqueles empregados precisam tomar cuidado, porque se o patrão chega, estão todos dormindo, o negócio vai ficar feio, né? Então é preciso que a gente realmente entenda essa vigiai. E é interessante
que Jesus vai dizer o seguinte: o que vos digo, digo a todos. Quer dizer, que não era só para os discípulos, para todo mundo. Então isso vale para nós. Então, vigiai. O que é vigiai? É viver bem. Olha, não é nada mais do que isso, né? Você tem sua família, cuidar bem da sua família, procurar que todo mundo que se queira bem, que as crianças cresçam bem educadas e tudo isso, que tenha futuro, né? O seu trabalho, ser honesto no seu trabalho, né? Na sua empresa também, no relacionamento com os outros. Isso que é vigiar. A gente viver bem, não é mais nada do que isso. Agora, se você joga a sua vida fora e fica aí criando problemas e fica aí numa farra danada, né? Pô, depois que se Jesus chega, você está azarado, né? E nós devemos lembrar também que com a morte a gente tem um encontro com Deus. Então nós temos um encontro depois da morte e o encontro da humanidade toda com Jesus, quando será realmente a manifestação, a grande manifestação da glória de Deus, Deus que vence todo o mal, né? Inclusive a morte, quando não haverá mais choro, nem lágrimas, não haverá mais tristeza, não haverá doença, meu Deus do céu, será realmente uma grande coisa. Então, esse domingo é chamar a atenção, Jesus chama a nossa atenção, né? Ele vai voltar, ele já veio, mas vai voltar. E o interessante, que isso visivelmente, porque ele está presente. Jesus, o São Bernardo, que tem uma explicação muito bonita, eu gosto muito de São Bernardo. São Bernardo diz: Jesus já veio uma vez, né? Morreu por nós, tudo isso, subiu aos céus, ele vai voltar, nós vamos ver novamente, assim, a humanidade toda, vai ser uma grande data, mas ele está presente em nós, continuamente, está continuamente presente na nossa vida, vindo à nossa vida. A terceira vinda que ele vai dizer, né? É interessante essa explicação de São Bernardo. Mas agora, vamos ver os outros textos, né? A primeira leitura é tirada do profeta Isaías, o capítulo 63, versículo de 16 até o capítulo 64, versículo 7. É uma oração muito bonita. O profeta Isaías, isso é bom para você compreender um pouco a Bíblia, né? Você pensa que é um livro só. Não, é um livro, tem 3 partes que foram feitas na diferença de muitos anos. Então, uma parte você fica lá vendo, inclusive, a história de Ezequias, tudo mais, não é? Depois, a outra parte, quando o povo já está exilado, está longe da terra, Jerusalém destruída, tudo isso. E a outra parte que mistura um pouco esses 2 períodos. Essa é a última parte, o capítulo 63 está aí. E o que aconteceu nesse tempo? O povo estava se afastando novamente de Deus, já tinha voltado para a terra, reconstruindo a cidade, e agora, novamente, o povo se afasta de Deus, e o profeta, então, se conversa com Deus. Ele diz: Senhor, veja que coisa bonita, Tu és nosso Pai. Veja, quando Jesus ensinou, quando vocês reza assim, Pai Nosso, veja o profeta já chamando, conversando com Deus como nosso Pai, Pai Nosso, Tu és nosso Pai, Tu és nosso Redentor. O que é Redentor? Deus realmente, Ele compra, nos resgata, nos liberta. Deus realmente, Ele nos quer bem. Eterno é Teu nome. E aí então Ele vai lembrando as desgraças que aconteceram. Como nos deixastes andar longe de Teus caminhos, endurecestes nossos corações para não termos o Teu temor. Quer dizer que então, como é que aconteceu isso? De aquele povo que viu tantas coisas, tantas maravilhas, e aquele povo se fechando diante de Deus, não é? Então, vai te ver que sai do coração. Por amor de Teus servos, das tribos da Tua herança, volta atrás. Quer dizer, olha para nós. Se rompesses o céu e descesses, as montanhas se desmanchariam diante de Ti. Então eu desejo que Deus volte, Deus apareça até de uma maneira
como apareceu no Monte Sinai, né? Lá na passagem do Mar Vermelho. É bonito isso, né? Depois ele vai dizer, olha, nunca se ouviu dizer, nem chegou aos ouvidos de ninguém, jamais olhos viram que um Deus, exceto tu, tenha feito tanto pelos que nele esperam. Veja, Deus é esse. Quando ele chama Deus, nosso Pai, nosso Redentor, a gente vê a força de tudo isso, né? Que coisa bonita, meu Deus do céu. Quer dizer, nunca houve um outro Deus, né? Mas o pessoal diz que tem deuses, né? Muitas pessoas vão inventando seus deuses. Nenhum deles olhou para o povo, só Deus mesmo é que olha para nós. E aí então o pedido, vens ao nosso encontro, vens ao encontro de quem pratica a justiça com alegria, de quem se lembra de ti em seus caminhos. Tu te irritaste porque nós pecamos. É nos caminhos de outrora que seremos salvos. Veja, portanto, é a oração assim de volta para Deus, ele pedindo para Deus, não é? Não há quem invoque teu nome, quem se levante para encontrar-se contigo. Escondeste de nós tua face e nos entregaste à mercê de nossa maldade. Quando nós somos entregues à mercê da nossa maldade, meu Deus, é isso que está acontecendo no mundo de hoje, né? A gente vendo tantos crimes, tantas barbaridades, tantas coisas que impressionam a gente. Aí ele vai terminar esse trecho. Assim mesmo, Senhor, tu és nosso Pai. Veja, como é bonito, meu Deus do céu. Tu és nosso Pai. Isso aqui é forte numa sociedade como aquela, que era patriarcal. A figura do pai era a base de toda a sociedade. Ele mudou um pouco, aliás, bastante, com o tempo. Mas aquele pai que realmente quer bem, que ajuda. Tu és nosso Pai. Nós somos barro. E aqui ele pega uma comparação que é interessante. Eu não sei se você que está me ouvindo aí, a Neide, a Maria, a Ana Maria, vocês tiveram a oportunidade de entrar nessas, não é bem olaria, não sei como é que chama, faz cerâmica. Lá na região que eu estava, a primeira diocese, nós tínhamos muito isso, o uso de vasilhas de barro. De barro. Então tem o oleiro, que se chama, que faz isso. E ele tem lá os instrumentos dele, tem o torno, né? Sim. Que vai torneando. Então, ele pega esse exemplo. Então, o oleiro, ele pega o barro, amassa o barro, né? O barro quando está bem amassado, aí ele vai dar forma para a vasilha, né? Um vaso, qualquer coisa. Então, usa o torno e vai, então, torneando. Quando está pronto, daí põe num lado para secar e depois vai ao forno, né? Aí fica pronto o vaso, a peça lá, né? Uhum. Agora, quando ele está fazendo esse trabalho, muitas vezes deforma, né? Então, o que ele faz? Pega o barro novamente, amassa e novamente trabalha o barro. Então, ele diz aqui, né, a comparação que ele faz, né? Nós somos barro, tu, nosso oleiro, e nós todos obras de tuas mãos. Quer dizer, então Deus vai nos trabalhando. Às vezes com sofrimento, às vezes com dificuldades. Para quê? Para que a gente seja um vaso bom, né? Não seja um vaso torto, que não presta para nada, né? Então, a figura de Deus como oleiro. E no profeta Jeremias aparece mais essa comparação. Mas veja que a oração bonita, né? E aqui pedindo que Deus venha. E por que é colocado aqui? Justamente porque a gente está pedindo que Deus venha ao nosso encontro, né? Venha nos modelar, né? Fazer vasos bons, né? E que Deus perdoe os nossos pecados. Então é a segunda vinda de Jesus, né? Quando nós sermos vasos preciosos diante de nosso Deus. Veja que textos lindos, né? A segunda leitura é tirada da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. É o começo da carta.
são os versículos de 3 a 9. A gente pula 1 e 2 porque são primeiras aquelas apresentações de Paulo, dizendo quem ele é, saudando a comunidade. E depois, quando chega aí no versículo 3, ele deseja graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. E aí, então, ele vai entrar a coisa muito interessante. Dou graças a Deus, sempre a vosso respeito, por causa da graça que Deus vos concedeu em Cristo Jesus. Realmente aquela comunidade de Corinto era uma comunidade curiosa, vamos dizer assim, não é? Curiosa. Por que curiosa? Que era uma comunidade de gente que tinha vindo de todas as partes do mundo. Corinto são 2 portos, é uma cidade diferente, né? Tem o porto no mar e porto no outro, porque fica bem num lugar estreito, né? No istmo, né? E aí o que acontece? Tinha gente de todo lado, tinha do Egito, tinha da Arábia, tinha da Pérsia, tinha da Europa, tudo mais. Então a comunidade cristã era composta desse pessoal. Tinha intelectuais e tinha gente simples. E o que aconteceu? Essa comunidade tinha muitas coisas bonitas, por exemplo, os carismas. Né? Tinha os carismas, profetas, gente que falava a língua dos anjos, né? E outros dons, né? Gente que sabia falar, gente que sabia explicar, os profetas, né? Mas era uma comunidade dividida, brigavam, né? A gente encontra às vezes comunidades assim, né? Tem muitas lideranças, acho que elas não têm o que fazer e ficam brigando entre si, né? Diz que o cachorro, quando não tem pulga, ele fica meio doido, né? Precisa ter alguma coisa, senão né? vai brigar com os outros, né? Então, a mesma coisa, aquela comunidade bonita, com todos aqueles dons, bem preparada, e ficava dividido lá. Alguns diziam, eu sou do partido de Paulo, outros diziam, eu sou do partido do Apolo, e assim por diante, né? Então, Paulo escreve, primeiro ele chama a atenção sobre as qualidades daquela comunidade. Uma comunidade que tinha muitas qualidades, né? Então, ele vai dizer, em Jesus Cristo, fostes enriquecidos em tudo, em toda a palavra, em todo o conhecimento, à medida que o testemunho sobre Cristo se confirmou entre vós. A comunidade tinha muitas qualidades. E São Paulo está louvando a Deus, agradecendo a Deus, né, por causa disso. E ele vai dizer, olha, não tendes falta de nenhum dom. Quer dizer, os dons, os carismas, né, que a gente chama de carismas, estavam muito presentes naquela comunidade. Tanto assim que essa comunidade foi realmente aquela que levou para as outras comunidades os carismas, essa parte dos carismas, que não havia, por exemplo, em algumas comunidades, né? Então ele vai dizer, não é? Assim não tendes falta de nenhum dom, vós que aguardais a revelação do Senhor nosso Jesus Cristo. Então a comunidade que também vivia lembrando, Jesus vai voltar, e vai voltar mesmo, né? Não foi nesse tempo, e não está sendo no nosso tempo também, né? Mas ele vai voltar, porque essa esperança da volta de Jesus para nós é uma coisa muito bonita. O pessoal fica com medo, vai acontecer, fala de Apocalipse, puxa vida, é bomba para cá, é estouro para lá, é fogo aqui, não sei. Não é nada disso, né? A parousia, a vinda de Jesus, vai ser um momento muito bonito, porque a maldade vai acabar no mundo. Serão novos céus e nova terra, como diz São Pedro, né? E aí, então, ele vai dizer, é ele, Jesus, também que vos dará perseverança. E aqui, então, entra aquele vigiai, comunidade bonita, etc., mas é uma comunidade que precisa vigiar, porque estavam acontecendo certas coisas lá que não estavam muito direitas, e ele vai dizer depois, no decorrer de toda essa carta, que é uma carta, portanto, muito bonita mesmo, né? Perseverança em vosso procedimento, sem repreensão, até o fim, até o dia de nosso Senhor Jesus Cristo. É bonito isto. E ele vai terminar dizendo assim, esse trecho, né? Deus é fiel. Isso aqui é verdade, né? Nós somos, às vezes, volúveis, mudamos as coisas. Deus não, Deus é fiel. Por ele fossem chamados à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso.
É bonito isso aqui, né? E agora, então, resumindo um pouco tudo isso, o tema da nossa missa desse começo de Advento, a vinda de Jesus. Ele vai voltar. Não sabemos quando, então é preciso vigiar. E o que é vigiar? A gente viver bem a vida, né? Viver bem a vida, lembrando de Deus e amando a Deus e amando o próximo. Isso se resume nisso, né? Então, aí o trecho do Evangelho. Agora, o que acontece? Esse trecho da carta de São Paulo, a primeira carta aos Coríntios. Vamos então lembrar, nós recebemos muitos dons de Deus, mas vamos prestar atenção também naqueles problemas que vão surgindo entre nós. E depois, lembrando essa oração tão bonita de Isaías, não é? A gente, Deus, nosso Pai, é nosso Pai, nosso Redentor, Deus nos quer bem, né? E essa final de frase, de texto, né? Tu és nosso Pai, nós somos barro, o nosso oleiro, tu és o nosso oleiro e nós todos obras de tuas mãos. Veja que, portanto, o ensinamento é muito bonito. É viver bem. Não ficar pensando, o mundo vai acabar, tá vendo terremoto, não sei aonde. Pensa nisso não. Pensa em viver bem. A hora que Jesus chegar, ótimo. Agora, o Salmo 80, na numeração da Bíblia hebraica, e 79 na numeração da Bíblia grega, né? É também bonito, porque fala justamente da vinda de Deus. E vai chamar Deus pastor de Israel. Ó pastor de Israel, meu Deus, meu Pai, nosso Pai, prestai ouvidos, quer dizer, Deus nos ouça, né? Vós que sob os querubins vos assentais. Deus está não vemos Deus, né? Está na glória. Aparecei, cheio de glória e resplendor. Aparecei cheio de glória e esplendor. No Natal, como é que Jesus apareceu? Deus veio aparecer entre nós. Barbaridade. À noite, meio da noite, num lugar escuro, lá entre animais, porque era uma estrebaria, né? Sem ninguém perto, estava São José Nossa Senhora lá, né? Nem sei se houve uma parteira, ou se ela mesma fez o parto dela, né? Puxa, ninguém sabia. Aí a pouco aparecem os pastores, porque o anjo avisou, veio aquele grupo de pessoas, né? Mas que glória foi essa? Jesus deixa toda a glória do céu, mas não vai receber glória nenhuma aqui na terra. Mas a segunda vinda será realmente cheio de glória e esplendor. Despertai vosso poder, nosso Deus, e vinde logo nos trazer a salvação. Quer dizer, então, aquele desejo que Deus venha, porque a situação não está boa, né? As coisas estão meio ruins. Então, que Deus venha para vencer a maldade. E aí continua, né? Voltai-vos para nós, Deus do universo. Primeiro, o pastor de Israel. Agora, Deus é o Senhor do universo. Olhai dos altos céus e observai. Visitai a vossa vinha e protegei a vinha. Somos nós. Então, Deus olha por nós. E Ele olha. Deus é fiel, né? Vossa mão direita, foi vossa mão direita que aplantou, fez o povo, nós, povo de Deus, protegei-a e ao rebento que firmastes. Veja aqui, colocações bonitas, né? Essa confiança em Deus, poder de Deus, Deus que olha por nós. Agora, falando do rei, aqui é do rei, mas aqui o nosso rei é Jesus Cristo. Nós interpretamos isso à luz de Jesus Cristo. Pousai a mão sobre o vosso protegido, o filho do homem que escolhestes para vós. Então, aqui o pedido era para o rei. Agora, a gente interpreta o rei verdadeiro, que é Jesus Cristo. Pousai a vossa mão sobre o vosso protegido, Jesus. E nunca mais, veja só, e nunca mais vos deixaremos, Senhor Deus. Dai-nos vida e louvaremos o vosso nome. Veja, portanto, é aquele salmo de... Quando a gente lê assim, a gente reza, a gente medita, realmente é aquela confiança realmente no poder de Deus. Então, é isso, Neide.
Maravilhoso, Dom Luizinho. Que coisa Palavra linda, de Deus né? Meu Deus, olha, quem dera todo mundo ouvir, né, prestar atenção e realmente deixar ser moldado esse barro para fazer novamente, né, um vaso novo, para poder aí estar. Ai, que maravilha! Mas vamos aí, vamos lutando para chegar lá. Deus é nosso Pai e Ele sabe como vai. Nos compreende. Isso, vai nos ajudando, né? Vai nos ajudando, sim. Isso, em seu Filho Jesus. É isso aí, Dom Luizinho. A gente fica muito feliz, muito agradecido. Olha, uma manhã rica de bênção quando a gente ouve todo esse ensinamento. Então agora eu vou dar uma bênção para vocês. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja diante de vós para vos guiar. Amém. Atrás de vós para vos proteger. Amém. E aos vossos lados para vos acompanhar. Amém. Pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, Mãe de Jesus e nossa mãezinha querida, de São José e de todos os santos, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e esta bênção permaneça para sempre. Amém.